Oiê! Você quer falar melhor? Então trabalhe o volume da sua voz. Obrigado. Voltamos com esse quadro que vocês adoram, que é o Você Quer Falar Melhor, com dicas e orientações para você ter uma boa expressão, uma boa imagem comunicativa. E o assunto de hoje é o volume da nossa voz. A intensidade que eu utilizo na minha voz ao falar, ela interfere na qualidade da mensagem que eu vou transmitir, na compreensão, também na sensação que eu provoco no outro. Então fique atento às dicas de hoje sobre como você pode trabalhar o volume da sua voz nas diferentes situações de comunicação. Volume e ambiente. O volume que eu utilizo depende do ambiente e do número de pessoas para as quais eu vou falar. Então eu preciso adaptar a minha voz a essas diferentes situações. Eu preciso entender que num ambiente mais fechado, um ambiente menor ou com menos pessoas, eu não preciso aplicar toda aquela intensidade, todo aquele volume. Ao contrário, se a plateia é muito grande, se a reunião tem muita gente, eu também preciso adaptar esse volume, de repente aumentar um pouquinho mais, para eu me fazer ouvir. Considerar o espaço, a acústica do ambiente, às vezes é um lugar que dá muito eco, então você precisa perceber esse ambiente também. Por isso que é bom, quando a gente vai se apresentar em público, chegar cedo. Se possível, até ir antes, em outro dia, para conhecer o espaço, para você também não ter surpresas na hora de você se apresentar. Além disso, você precisa ver se vai falar com ou sem microfone. Tudo isso interfere na maneira como você vai adaptar o seu volume ao fazer a sua apresentação, ao falar, ao conversar com essas pessoas. Porque nessas situações de apresentação em público, seja uma apresentação de trabalho, uma palestra, um workshop, uma reunião, qualquer situação em que você vai falar com mais pessoas, em que você é o foco da fala ali, se as pessoas não te escutam direito porque você está falando muito baixinho, elas têm que prestar muita atenção para te entender, então começa a perder o interesse. Ao contrário, se eu falo forte demais e essa voz ela passa um pouco da conta em termos de volume, isso pode ser irritante para quem está ouvindo. Eu acho que você já deve ter passado por essa situação, aquela pessoa que fala gritando. Isso é ruim, então traz uma imagem negativa do falante também. Volume e a mensagem transmitida pela voz. A intensidade vocal é um dos parâmetros vocais que geram sensações no ouvinte. Então você interpreta a pessoa por meio do volume que ela aplica na voz. O indivíduo que tem uma intensidade adequada, ele mostra que ele é uma pessoa sensata, que ele é uma pessoa equilibrada, segura. Também denota uma noção de que assim, ele sabe respeitar os limites do outro. Porque a nossa voz, ela ocupa um espaço. A gente só não consegue ver, mas esse espaço, essa voz, ela se propaga no ambiente. E cada pessoa tem o seu espaço. Se eu consigo respeitar esse limite imaginário que existe entre o outro e eu por meio do volume, eu trago essa sensação, essa imagem positiva da minha comunicação. Agora, se esse espaço é invadido por meio de uma fala com intensidade muito alta, isso incomoda. A pessoa que fala com volume muito alto, ela pode passar a sensação de franqueza, de sinceridade, de energia, vitalidade, mas ao mesmo tempo ela pode passar ainda um pouco mais desse limite e mostrar uma falta de educação, pode dar a impressão de que ela está brava, de que ela está irritada, ou então dá a impressão de ser aquela pessoa que está tentando impor a sua opinião sobre o outro. Agora, a intensidade vocal reduzida, pessoa que fala bem baixinho, ela pode trazer uma sensação de ser uma pessoa tímida, uma pessoa que está insegura, que não está muito certa do que ela está falando ali, uma pessoa frágil, que tem medo de se expor e que pode apresentar uma autoimagem negativa. O que eu quero mostrar aqui é que essa voz, ela transmite uma sensação no outro. Nós interpretamos as pessoas por meio da maneira como elas colocam essa voz. Não necessariamente a pessoa, por exemplo, que fala muito baixinho, ela está tímida, ou aquela pessoa que fala muito forte, ela necessariamente é uma pessoa brava. Só que se você está falando forte, a pessoa te interpreta como uma pessoa brava e você não é, então é preciso olhar para isso para ver se a maneira como você se coloca, você se posiciona, está de acordo com a mensagem que você deseja transmitir para o outro. Volume e os demais parâmetros vocais e corporais.
Olha só, gente, nós não temos um botãozinho de volume acoplado no nosso corpo. Então não é tão fácil assim nós ajustarmos esse volume. Não é só pedir para você falar mais forte ou falar mais fraco. Existem pessoas que têm dificuldade de projetar mais essa voz e pessoas que têm dificuldade de falar baixo. Existem vários outros parâmetros do nosso corpo e da nossa voz que podem interferir na maneira como eu uso esse volume, essa intensidade da minha voz. Aspectos como a respiração, a articulação, tensões musculares, até a audição. Se a pessoa não se escuta, se tem algum problema auditivo, ela pode ter alguma dificuldade na regulação desse volume também. Alterações vocais, alterações posturais. Então, todos esses aspectos que eu mencionei aqui, eles interferem no volume da sua voz. Então você precisa olhar para tudo isso antes de simplesmente você achar que você tem que falar mais forte ou que você tem que falar mais fraco. Precisa trabalhar os outros parâmetros também. E se você tem dificuldade de fazer isso sozinho, procure uma ajuda profissional. Eu estou aqui também para te ajudar, então deixe suas dúvidas nos comentários desse vídeo. Se você curtiu esse material, deixe seu like aqui embaixo também, porque eu quero saber o que você está achando aqui dos conteúdos do canal e a gente se vê numa próxima orientação. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!